Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 4. Jornal das 4 na Rádio Observador com o Miguel Videira. Miguel, já aqui demos conta no último jornal desse acidente em Tomar, que envolveu um autocarro junto ao hospital de Tomar. Há já a confirmação de uma morte entre os feridos graves deste acidente. Sim, Nelson, foi há instantes. A fonte do hospital de Tomar confirma uma informação avançada inicialmente pela CNN Portugal e que dava conta precisamente de a morte de um dos 4 feridos graves. Esta fonte do hospital de Tomar explica que a vítima mortal é uma mulher de 64 anos. Os 4 feridos graves seguiam todos a bordo da viatura que foi embater contra o hospital. O motorista é um dos feridos. A informação foi avançada ao observador por fonte do Departamento de Comunicação da Unidade de Saúde. Os feridos foram estabilizados num momento inicial no hospital de Tomar, que dispõe de uma urgência básica, e havia a indicação de que iriam ser encaminhados para outras unidades hospitalares. Abrantes era uma das possibilidades. Entretanto, esta informação que um dos feridos graves acabou por perder a vida. Vamos ao Primeiro-Ministro, que criticou os países que não estão a garantir a regulação dos fluxos migratórios. Ao contrário do que acontece em Portugal, diz Luís Montenegro, a pretexto do caso ocorrido em Ceuta. Estes dias em que nós assistimos incrédulos a fenómenos de falta de regra, de regulação no fluxo migratório, nestes dias em que, infelizmente, alguns teimam em adotar políticas que são muitas vezes, ou têm muitas vezes um efeito de chamada, chamam as pessoas sem lhes proporcionar as condições para os acolher e integrar. Nesta época, é uma época para nós dizermos que em Portugal, francamente, estamos a fazer aquilo que tem que ser feito. A declaração de Luís Montenegro durante a cerimónia de inauguração de uma nova unidade de saúde familiar em Torres Vedras. Ainda sobre Ceuta, o Ministro da Administração Interna alerta para as políticas nacionais que têm impacto noutros Estados-membros da União Europeia. Alerta deixado na reunião por videoconferência que juntou esta manhã os ministros da União Europeia com a pasta dos assuntos internos, de acordo com o comunicado do MAI, enviado às redações. O ministro Luís Neves defendeu durante o encontro que medidas unilaterais podem gerar expectativas e fatores de atração que contribuem para fenómenos como o que ocorreu em Ceuta. Portugal apela à articulação entre os Estados-membros. E o Comissário Europeu com a pasta da Segurança Interna e Migrações anunciou um reforço no controlo de fronteiras e também nos mecanismos de regresso dos migrantes aos países de origem. Sem que tenha avançado detalhes sobre a natureza deste reforço anunciado no final da reunião, o Comissário deu conta também que está em curso uma investigação. Há pergunta sobre o eventual envolvimento da Rússia, neste caso, que levou milhares de migrantes à cidade autónoma espanhola de Ceuta. A resposta do Comissário. Acho que ainda é um pouco cedo para termos certezas, mas sabemos que houve instrumentalização. Mencionei os contrabandistas e os traficantes de pessoas e agora, naturalmente, há uma investigação a correr e cabe à Europol investigar os detalhes sobre quem foram os responsáveis pela desinformação. Será que foi a Rússia? Será que foram os traficantes de pessoas e contrabandistas? Já temos certezas sobre o envolvimento dos traficantes e contrabandistas, mas quanto ao restante, peço que aguardem uma avaliação concreta a esse respeito. Foi o que disse o Comissário Europeu Magnus Brunner no final desta reunião que juntou os ministros da Administração Interna dos 27 Estados-membros da União Europeia. O Primeiro-Ministro presidiu esta manhã a cerimónia de inauguração da primeira unidade de saúde familiar tipo C, ou seja, gerida por privados. É a primeira USF do país a ter esta gestão privada. É no Concelho de Torres Vedras. O Primeiro-Ministro diz que
quer resolver os problemas dos utentes do SNS, sejam os cuidados prestados por unidades geridas por privados ou por entidades públicas. É preciso afastar qualquer preconceito ideológico, defende o chefe de governo. O que me interessa é que, se há aqui cidadãos que precisam de uma resposta, e se eu não consigo sozinho dar-lhes esta resposta, e está aqui alguém que me pode ajudar e que já tem a sua capacidade, eu vou lá buscá-la. É a empresa, parabéns. É a instituição social, parabéns a dobrar. É tão simples quanto isto. Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, sobre a inauguração desta unidade de saúde familiar tipo C, gerida por privados. Durante a intervenção que fez na cerimónia, comentou ainda os dados de dívida pública ontem conhecidos, divulgados pelo Banco de Portugal. A dívida subiu para os 92,9% no segundo trimestre do ano. O Primeiro-Ministro desvaloriza. De ontem saíram os números da dívida, não tem rigorosamente importância nenhuma, digo isto com toda a tranquilidade, não tem rigorosamente importância nenhuma na trajetória de diminuição da nossa dívida pública face ao nosso produto interno bruto, e quando chegarmos ao fim do ano voltaremos nesse domínio, como no crescimento da economia, como no saldo orçamental, a surpreender muitos daqueles que cá estão e muitos dos que nos vêm de fora com os nossos resultados. Luís Montenegro, em São Pedro da Cadeira, no concelho de Torres Vedras, a localidade que acolhe esta primeira unidade de saúde familiar gerida por entidades privadas. A Ministra da Saúde não afasta a possibilidade de vir a acolher uma proposta do Conselho de Ética que sugere a cobrança de um valor aos utentes que recusem a transferência para uma unidade de cuidados continuados depois de terem alta hospitalar. Uma forma de combater o fenómeno dos internamentos sociais, doentes com alta que continuam no hospital por não terem para onde ir ou quem os acompanhe. A Ministra Ana Paula Martins diz que a cobrança de um valor pode ser uma solução, sim, mas de último recurso. Para este problema existem várias soluções e, no limite, sim, temos de pensar, quando estão esgotadas todas as situações e quando existe oferta por parte do sistema, nomeadamente uma oferta de um espaço em cuidados continuados, sejam eles de curta, média ou longa duração, em lar, em estrutura residencial para pessoas idosas. Quando existem essas soluções, cuidados domiciliários, e não se consegue mesmo assim, e há situações onde mesmo assim não se consegue que a pessoa saia do hospital, nós temos de começar a considerar também soluções como esta. É uma possibilidade admitida pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. E o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sublinha que a proposta do Conselho de Ética só faz sentido quando for resolvido o problema da escassez de respostas. É que diz Xavier Barreto, o que leva os doentes a recusarem uma ida para as unidades de cuidados continuados é a distância que ficam muitas vezes essas unidades do local de residência. É percebermos a escassez de respostas que temos, quer de camas nas redes de cuidados continuados, como nas redes de lares da segurança social. A escassez de respostas que temos também de apoio ao domicílio, que devia ser a primeira resposta, mas que na qual infelizmente não temos apostado enquanto país nos últimos anos, nos últimos governos. E, portanto, quando isso estiver resolvido, quando nós tivermos de facto alternativas reais para os doentes, e se eles ainda assim se recusarem a ocupar essa cama, a usufruir essa resposta, aí sim. Mas só nessas condições, quando estiver garantida uma rede de cuidados continuados que assegure uma cobertura adequada do território nacional. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirma que o acordo com o Irão para reabrir o Estreito de Hormuz pode ser fechado até amanhã. Mais uma promessa, isto apesar de Teherão negar a existência de quaisquer negociações diretas com Washington. A verdade é que os mercados já reagiram a este anúncio. O preço do barril de Brent, que serve de referência para Portugal e para a Europa, já caiu para menos de $80, depois de Scott Bessent ter garantido à NBC que o governo norte-americano está em negociações com o regime iraniano. A diplomacia de Teherão afirmou ontem que apenas está a negociar com Oman a passagem pelo Estreito de Hormuz. Ainda assim, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos revelou que há uma possibilidade de chegar hoje ou amanhã a um acordo com vista à reabertura do Estreito em condições de liberdade de circulação. Vamos às notícias de âmbito local.
E vamos começar pelas Caldas da Rainha. O cais palafítico do Nadador, na Lagoa de Óbitos, está interdito ao público depois de um dos ancoradores ter colapsado. A Junta de Freguesia diz que vários pilares apresentam sinais de degradação. Pediu, de resto, uma vistoria à Câmara das Caldas da Rainha para avaliar a segurança da estrutura e apurar responsabilidades por eventuais danos que não estejam a ser tidos em conta. Em Pombal, a Câmara vai criar um serviço de apoio a cidadãos franceses residentes no concelho. O atendimento vai funcionar uma vez por semana na loja do cidadão, uma forma de evitar deslocações à Embaixada de França em Lisboa. Odivelas, a Câmara contesta a decisão do Governo de abandonar o projeto da linha enlace do metro. O Presidente da Autarquia considera que a medida prejudica os passageiros da zona norte da área metropolitana de Lisboa. Ao obrigar a um novo transbordo no Campo Grande, pede esclarecimentos ao Ministro das Infraestruturas. A autarquia admite ainda que soube da decisão pela comunicação social e vai pedir reuniões e audiências para discutir o futuro do projeto. Rumamos até à cidade do Porto. Os dados do Boletim Económico destacam a atratividade do concelho para investir, trabalhar e visitar. Nos primeiros 3 meses do ano foram criadas 635 novas empresas. O desemprego caiu 17%. O turismo mantém tendência positiva com mais de 586 mil hóspedes e receitas superiores a 77 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. Em Santa Maria da Feira, o centro histórico passa a contar com 10 novos bebedouros públicos. Uma decisão que pretende incentivar o consumo de água da rede pública e reduzir o uso de plástico. Seixal, estão abertas as candidaturas para 4 cargos de chefia até 17 de agosto. Cargos de chefia na autarquia, entenda-se. São um concurso, chefes de divisão, de habitação, divisão jurídica, de manutenção e de espaços verdes. As candidaturas podem ser feitas através da plataforma de recrutamento da autarquia.